Vamos lá, livro de Atos, capítulo 14. De manhã e noite, eu vou estar falando entre o capítulo 1 ao capítulo 5, tá? Entre o versículo 1 ao versículo 5 de Atos 14. E esse texto de Atos 14 vai precisar de outras pregações. Amanhã, segunda-feira, né, às 20h30, e na quarta-feira também estarei no culto de oração e tenho sentido a falta de muitas pessoas. Eu quero dizer para você que não paga nada você acessar lá a internet, ter esse momento aí desse culto aí na sua casa, tá? Então, o pastor João e o pastor Alfredo pregaram semana passada, né? Então, eu vou entrar em alguma coisa falando sobre Atos 13, vou falar um pouquinho também sobre a passagem do livro de Números, né, e o Evangelho de João, para reforçar esse tema. Então, o trabalho missionário aqui de Paulo consistia em visitar primeiro a sinagoga dos judeus. Era muito comum. Tanto é que você vai ler no versículo 1, vai dizer: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Então, era um costume onde eles se reuniam, como todos nós. Quando você está em uma outra cidade, ainda que seja de férias, esteja a trabalho, naturalmente você que é um cristão apaixonado por Jesus, você vai procurar uma igreja, né? Não era diferente com relação a eles, né? Então, a nação judaica, eles receberam a orientação divina por milhares de anos, sendo preparado para a vida do Messias. Então, ela deveria ser a primeira a aceitar a Cristo, né? Os judeus. Será que todos aceitaram? Como nos dias de hoje, a mensagem é pregada. Porque para uns surte efeito, pessoas são transformadas e para outros demoram mais. É simples. É a decisão que você toma no coração. Se você vai ouvir essa mensagem agora, hoje, e vai dizer assim: essa mensagem seria bom fulano estivesse aqui, você está fechando o seu coração. Porque se Deus trouxe você aqui nesta manhã, essa mensagem é para você, é para mim, né? Então, assim também acontecia com o povo assim judeu, né? Então, a sinagoga estabelecida há anos no meio da comunidade pagã seria um ponto ideal para a nova fé. Então, Paulo e Barnabé, os demais apóstolos, discípulos, sabiam que ali estava um povo que temiam a Deus, que guardava os princípios. Então, nada melhor do que ir, né, para o público certo. A princípio era isso, né? E chega um momento que depois Deus começa a espalhar, dizer: não é só para os judeus, mas também para os gentios. Então, o que aconteceu a partir do versículo, capítulo 13 e capítulo 14, né? Os judeus, eles acostumavam aceitar de bom grado, né, de uma certa tolerância, aquilo que era pregado, ainda que havia discórdias, debates. Mas quando os judeus da sinagoga começaram a se converter, aí começou o grande problema, a perseguição na vida dessas pessoas, né? Então vamos lá, Atos capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilha pela mão de quem? Deles. Vamos fazer uma oração? Pai, nesse exato momento eu quero pedir que a inspiração do Teu Espírito esteja conosco, que não falte a Tua bondade, que não falte a Tua graça, que não falte a liberação do Teu Espírito, que haja paz,
Se chegou entre nós aqui alguém que está agitado, que você agora possa receber a paz de Cristo. Se você chegou aqui, mas está com a sua mente longe, acelerada, comece a dizer para você mesmo: aquieta minha alma. Este é o momento para você ouvir a palavra do Senhor. Espírito Santo, me ajude a expor esses versículos com graça, com sabedoria, mas também com muita unção e muita autoridade. Assim como os demais irmãos, eu também, Senhor, estarei sendo ministrado por essa palavra que vem do trono de Deus. E que toda a igreja diga amém. Então vemos aqui no versículo 1, como que Paulo e Barnabé chegaram em Icônio, né? Eles não chegaram ali porque fazia parte de uma rota. A princípio não era isso, né? Eles chegaram ali porque foram expulsos. Veja aí que está no versículo 13, capítulo 13, do versículo 50, né? Atos 13, 50. Eles foram expulsos, né, pelos judeus, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, fizeram o quê? Os expulsaram do seu território. Então eles foram expulsos pelos judeus, indiretamente, né? Que começou a criar aquela agitação toda, tipo assim: fulano, fala para determinada pessoa para não vir aqui, né? A pessoa às vezes acaba dando esse recado, mas não foi uma decisão dele, né? Aquela pessoa, na palavra foi usada, foi um mensageiro para trazer uma mensagem nada agradável. Então aqui eles foram expulsos indiretamente pelos judeus, que usaram essas mulheres piedosas, ou seja, que aparentemente são pessoas que não poderiam fazer mal, né? Mas que tinham uma certa influência nessa sociedade, e nesta cadeia de influência, elas conseguiram atingir os principais da cidade. Então veja, como que se forma as resistências dentro de um sistema que nós vivemos. As pessoas vão se cercando, né? Várias coisas vão sendo lançadas nesse mundo para impedir que a igreja prossiga. Às vezes você vê uma lei, você vê um comentário, parece ser um comentário solto, mas quando você vai juntar no todo, tem um propósito, irmão. O propósito é para que a igreja não avance. Nenhuma lei de uma sociedade dificilmente vai ser criado com os fins cristãos. Por quê? O sistema desse mundo é contrário ao sistema cristão. Existe essa luta. Vocês conseguem entender isso? Que existe essa luta entre a luz e as trevas? Existe, né? A Bíblia não é uma filosofia humana. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós podemos ver aqui, primeiro ponto, que eles não foram para esse lugar porque quiseram. Eles foram expulsos. E aí a gente para pensar como ficou o sentimento dessas pessoas. Imagina se eu chego para você aqui agora e digo assim: olha, fulano, sabe essa roupa que você está usando? Não dá para você ficar aqui não. Mas pastor, eu fico aqui no cantinho, né? Não dá. E aí você insiste, eu peço para que alguma autoridade da igreja coloque você para fora. Qual seria o seu sentimento? Eu estou trazendo uma aplicação aqui, para que você possa se colocar no lugar dessa pessoa. Você ficaria: que bom, eu vou poder ir para casa mais cedo? Qual seria esse sentimento, irmãos? Você ia sair daqui cantando? Ó, quão bom e quão agradável, seria isso? Não. Então, ser expulso
não é nada bom. Ser expulso traz constrangimento. Isso pode abalar as emoções. Como que fulano falou comigo dessa maneira? Alguns que chegam a viver à base de medicamento, né? Eu comparo essa questão de ser expulso, né, quando há uma demissão. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por essa situação, bem novo. Quando fui para trabalhar, a pessoa passa lá no departamento pessoal. E chegou lá, a pessoa diz, olha, a empresa não precisa mais dos seus serviços, não entra, não fala o motivo, e você está demitido. Não é esse o sentimento que você fica? Mas o que eu fiz de errado? Eu não falto. Né? Você fica com... É difícil trabalhar essas questões, né? Na época, para mim, foi extremamente difícil, né? Qual seria a sua reação ao você ser expulso? Expulso de uma igreja. Há tempos, né, era muito comum a igreja excluir os membros, né? Eu lembro de uma situação que eu fui fazer uma determinada compra, e eu fui questionar essa compra, que veio desembrulhado, o prazo estava demorando, e aí eu recebi uma ligação do dono da empresa, falando, eu sou o dono da empresa, eu fiquei todo feliz. Ele falou, qual é a sua questão? Eu expliquei, mandei a foto. Ele disse, senhor Emilson, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso de você como cliente. Então, se você não quer, você devolve. Né? E pronto, eu fiquei muito indignado com aquilo. Eu não vou dizer aquilo que eu fiz, tá? Mas eu fiquei muito indignado e fiquei dias com aquilo na cabeça, né? Tentando, como pode? Que falta de respeito com o cliente, eu estava certo. Qual é o nosso sentimento? É de indignação, de devolver a mercadoria, de devolver com as mesmas atitudes. E qual foi a atitude desses homens? Diz o texto, aqui no versículo 1, que ali falavam de tal modo. Quem falava de tal modo? Atos 14, versículo 1. Falavam de tal modo. O que nos dá a entender é que eles estavam abatidos. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica, ali falaram de tal modo que veio a querer grande multidão de judeus e gregos. Eu vejo nessa parte de que ali foram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gregos, eu consigo entender aqui pelos resultados que eles não estavam abatidos. Vocês concordam comigo? Porque o que é uma mensagem de uma pessoa abatida? De uma pessoa indignada? Olha, eu estou aqui, mas eu não queria estar nessa cidade. Olha, vê se vocês não vão fazer que nem os outros judeus, porque lá eu não fui bem recebido. E uma pessoa que traz esse tipo de mensagem, não levaria uma grande multidão, né, a aceitar e a crer a palavra de Deus. Então, vamos começar a construir aqui um pensamento. Tá? Existem coisas que nós vamos estar fazendo, e ainda que seja correto, perfeito, dentro dos princípios bíblicos, nem sempre será aceito. E o que você faz? Você consegue trabalhar essa questão no seu coração? E por quanto tempo? Qual o sentimento que fica? Você reage da mesma maneira ou você desiste? Diz aqui o texto que eles não desistiram. Eles foram para outra cidade, entraram numa outra sinagoga e continuaram fazendo a mesma coisa. Ali falaram de tal modo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
eu estava em determinado lugar, não era o propósito para que eu viesse aqui hoje, mas eu tenho algo importante para dizer. O Cristo que me libertou vai trazer a palavra de salvação aqui nessa manhã, aleluia. Vai trazer a esperança que você precisa, vai trazer os resultados, porque Ele morreu na cruz, Ele se entregou por nós, estamos falando de Cristo, o Messias. E Paulo e Barnabé estavam ali junto com tanta empolgação, que conseguiu contagiar aquelas pessoas. Será que essas pessoas não estavam tristes? Lógico que estavam. Será que eles não estavam abatidos? Possivelmente, com vários questionamentos na sua cabeça, mas a vontade de servir a Deus estava acima de qualquer coisa. Esses dois homens que representam a igreja para nós, nos dá uma grande lição. Às vezes, por tão pouco, irmãos, nós nos abatemos. Ah, está chovendo? Ah, me deu um desânimo, não vou para a igreja não. Ah, liguei o carro, a bateria não pegou. O carro já estava com a bateria ruim a semana inteira. A bateria não pegou, não é vontade de Deus, não, sabe o negócio? Vou assistir o culto online. Posso afirmar para você, querido, que sempre presencial é melhor. Que grande lição essa pessoa nos dá. E nós encontramos ainda nos dias de hoje pessoas como Paulo e Barnabé, que se você não soubesse o problema daquela pessoa, você vai dizer, essa pessoa não tem nada. Mas aqueles que conhecem a história de alguns aqui, vão dizer, como que essa pessoa chegou aqui hoje? Que disposição, que ânimo. Sabe, às vezes eu faço a oportunidade de conhecer onde alguns irmãos moram, levando carona, ou acompanhando, ou conversando mesmo. Vem de lugar distante, querido. Vem de 2 conduções. Às vezes, teve um irmão que estava falando comigo, pastor, teve vários momentos da minha vida que eu vinha a pé e voltava a pé, para eu, com esse dinheirinho da passagem, eu comprar o café da manhã para a gente tomar. Observa só, querido, se essa pessoa não tivesse me dito isso, eu jamais saberia, porque não chegava a mim com a cara piedosa, pastor, eu vim aqui, mas vim a pé, olha os meus pés, eu estou transpirando, mas Deus está comigo. Não, chegava com toda alegria, aleluia, com a mesma empolgação, e ainda essa pessoa estava comentando comigo, de quantas vezes eu ainda levava minha filha aqui, Carcunda que fala, né? Ia levando, e para essa criança era a maior alegria, papai me levava todo dia e voltava de cavalinho, mas esse cavalinho já estava cansado. Sabe, querido, às vezes nós achamos que estamos com tantos problemas, você precisaria trabalhar no coração voluntário, você ia ver as pessoas que chegam ali, que batem as portas, pedindo em desespero uma ajuda, um apoio, e como são gratas por essas portas estarem abertas. Como você tem reagido quando as situações se levantam e você não consegue ter esse controle? O que eles fizeram? Se não deu certo aqui, vai para outro lugar. O importante é não desistir. A necessidade, querido, daquele tempo não é diferente nos dias de hoje. Problemas sempre vai ter. Perseguições sempre existiu. Não tem uma pessoa que chegue aqui hoje e que diga, pastor, não estou com nenhum tipo de problema. Não, talvez você não consiga visualizar e ver, mas todos nós temos nossa dificuldade. Perseguições
Essa aqui era uma perseguição religiosa. Mas tem perseguição pior do que aquela que acontece dentro da sua própria casa. Quando uma mãe, por uma questão de separação, vê na vida do filho ou da filha a imagem daquele homem ou daquela mulher que trouxe tanto problema e passa a fazer da sua vida um verdadeiro inferno, e você está pagando uma conta que não é sua. Quantas perseguições na empresa, porque você é um cristão mesmo, porque você não mente, porque você é pontual, e as pessoas dizem, você está atrapalhando a gente, rapaz. Todo mundo chega aqui atrasado, você chegando na hora, você vai estar chamando a atenção. Olha que situação. Quantas perseguições existem, às vezes, por causa das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, a Bíblia diz que aqueles que o acompanham, as bênçãos o seguem. E as pessoas olham para aquelas pessoas de você é uma pessoa próspera. Tudo que você faz dá certo. E até quando não dá errado, você está feliz. E passa dessa maneira a ter inveja e a te perseguir. Diz que Paulo e Barnabé, no versículo 1, falavam de tal modo. É essa mensagem, querido, que nós precisamos ter. Quantos que ainda estão lá fora e que não creram e que não buscaram a igreja, a casa do Senhor, por causa da sua fala? Quando você vai comprar algo e a pessoa, alguém te pergunta, e aí, você gostou? É bom. Se é bom, tem alguma coisa. Mas se você falar, cara, foi o melhor lanche que eu comi, o melhor pé sujo da minha vida. Olha, a pimenta, o tempero, o tipo de pão. Uma pessoa uma vez me disse, olha, eu compro em determinado lugar, porque o pão daquele lugar onde faz o lanche é fresquinho. Eu nunca tinha percebido isso. Eu quero é comer, gente. Às vezes nós não prestamos atenção, mas a maneira com que você fala, querido, da igreja, vai contagiar outros, e a maneira com que você fala vai afastar aquela pessoa, que não vai falar por você, porque você é educado, a pessoa, mas vai dizer, jamais eu quero ser crente. Fulano, tem um compromisso hoje aqui na minha casa, domingo você pode vir? Uma pessoa que é um cristão, apaixonado por Cristo, diz, olha, seu convite é excelente, mas hoje eu já marquei um compromisso, quem sabe uma outra oportunidade, né? Você deixa aberto. Mas uma pessoa que traz a igreja como um peso, não, querido, domingo eu tenho que estar na igreja. Olha só, eu preciso estar, e às vezes, geralmente o pastor paga essa conta, porque se eu não for, o pastor vai me chamar a atenção. O pastor já viu que é sempre o vilão? Eu fico vendo lá na igreja, quando uma criança quebra uma planta, não quebrem não, porque o pastor, eu falo, essa planta é minha? A igreja é minha? Eu falo isso para a mãe, eu hoje já estou meio sem paciência, sabe? Não joga uma pedrinha não, que se matar o peixe do pastor, qual a mensagem que você está passando para aquela criança, irmão? Me diz. Eu quero ter um pastor na minha vida. Ruim, quero nada. E é essa mensagem que a gente passa para o mundo, irmãos. As pessoas não estão entrando na igreja, não é porque o diabo está fechando a porta não, porque a porta que Deus abre, o diabo não pode fechar, amém? Mas a mensagem que você está passando, se você passa uma mensagem sofredora, igual a gente, né, vê nesses quadros, aquele Cristo, né, com aquela coisa miserável, por favor, me aceite, né? Ninguém vai querer esse Cristo, mas passa o Cristo da Bíblia, que ressuscitou,
Aleluia, mas ao terceiro dia, ele voltou novamente para buscar os seus. Ele teve paciência com Tomé. Ele insistiu novamente com os discípulos. E sem uma palavra disse para aqueles que estavam lá pescando: tem algum peixe aí? Enquanto eles estavam voltando, já tinha uma fogueira acesa. E sem dar uma bronca, eles foram convencidos. E ninguém disse nada, porque ali estava a presença do Deus vivo. Aleluia! Como você tem transmitido a mensagem do reino? Qual é essa mensagem que não consegue atingir outras pessoas? Porque é uma geração difícil. Sempre a geração foi difícil, não se engane. Porque as pessoas cada vez mais dizem que no tempo haveria uma geração. Esquece isso, porque isso sempre existiu. Esse futuro que a igreja estava falando já existia naquela época também. Mas essa mensagem, que é uma geração boa ou má, poderá ser atingida e ser salva. A maneira com que você transmite, a maneira com que você fala, a maneira com que você chega no lugar, a maneira com que você se veste, como você arruma a igreja, tudo é um contexto. A maneira com que você faz o louvor. Imagina, quem fez o louvor que foi a Fabrícia. Irmão, nós estamos aqui, está frio, eu não queria vir, nem você também, mas levanta sua mão aí, vamos louvar. A pessoa se bobeada, meia volta, vai embora. Ainda deu alguns problemas aqui, já tivemos alguma queixa aqui, algumas DR aqui, mas está tudo bem, Deus está acima de tudo. A pessoa olha assim, eu quero ficar nessa igreja nada. Mas olha a diferença, irmãos. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez, porque o Senhor tem sido bom na nossa vida. E por isso eu vou louvar. Não tem nada a ver com escala, nem porque eu sei fazer o louvor, mas porque Deus é bom. Até aquela pessoa que desafina vai fazer o melhor louvor naquela manhã. Aleluia! Porque foi contagiado por aquilo que você falou. Que mensagem era essa? Que aonde Cristo entrava, ele tocava todas as gerações, até os mais radicais, até aquele que ajudou a crucificá-lo na sua morte. Aquele centurião disse: verdadeiramente, esse era filho do Deus vivo. No momento de dor, no momento de agonia, a mensagem que Jesus estava dando é que ele e o Pai continuavam ali juntinhos. No Evangelho de João, versículo 16, versículo 31, capítulo 16, versículo 31 a 33, Jesus nos mostra duas realidades desse versículo, para que a gente possa entender que tipo de mensagem nós estamos pregando. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Estava falando aqui da sua morte, o que iria acontecer. Vocês me deixarão só. Mas eu o quê? Não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Terá aflições, querido? Ter aflições é certo. Ter ânimo em momentos assim é somente para os filhos. Porém, o que nós geralmente falamos desse versículo, eu já falei isso muitas vezes. O versículo é lindo. O versículo fala de um momento que ele é expulso daquela sociedade, o momento em que as pessoas mais
próximas dele, né, o exclui, dizer, eu nunca te conheci. Mas olha a mensagem, eu e o Pai, né, como diz aí, deixa eu pegar aqui o versículo. Mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Geralmente nós gravamos as partes ruins, mas a mensagem principal é que ele não está sozinho. Será que quando você encontra numa pessoa, numa situação como essa, e você ver a pessoa passando pelo mesmo problema, abandonado, sem ninguém, você vai reforçar isso dizendo, não, Jesus também passou por isso, Jesus também sofreu. Para uma pessoa que está vivendo um momento de abandono, você falar isso, você vai potenciar mais aquilo que ele está sofrendo. E não é essa a mensagem que você vai dizer. A mensagem que você teria que dizer seria, Jesus não estava sozinho, porque o Pai estava com ele. E nesse exato momento, se você crer, Deus também estará com você na sua vida. Aleluia! Veja, irmãos, nós temos muita facilidade de trazer uma mensagem negativa. E nós precisamos admitir, precisamos aprender com esses homens, com essa igreja, como que eles falavam, ao ponto de atrair tanta gente, querido. Que tipo de mensagem nós estamos transmitindo? Mas eu não estou só, pois o meu Pai está comigo. Quantos aqui, quando vê uma calamidade, quando vê um momento difícil, né? Quantos aqui, eu sou uma dessas pessoas que já repeti isso aqui várias vezes. No mundo tereis aflições, parece que o versículo termina aí. Não, está vendo? O que aconteceu lá na cidade, agora, no sul, é o que a Bíblia diz. O versículo não está completo, querido. A Bíblia, nesse versículo, está dizendo, não é para a gente ficar desanimado. Jesus está mostrando que existe uma realidade, e não estou dizendo para você criar uma fantasia, dizendo, tudo é bom. Esses dias conversando com uma pessoa, e ele falou assim, não, pastor, você está errado. O homem não é mau, não. Eu falei, não é não? Não, o homem é bom. É mesmo. É bom, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem e disse que era muito bom. Eu falei, é mesmo? Muito bom, pastor. Tá, mas como é que você explica isso? Aí a pessoa, como é que você explica isso? Isso que o ser humano faz? Não sei, mas a Bíblia diz que é muito bom, então eu creio. Às vezes existe cristãos assim, que vivem numa fantasia, que abre a sua casa para todo mundo, que a pessoa conta uma notícia triste, a pessoa aceita, jamais fulano iria mentir, fazer isso. Mas veja o texto. O texto nos diz, querido, que essas aflições, elas existem. Mas nós não podemos fixar o nosso olhar nela. Nós precisamos ter ânimo aonde? Se o mundo não traz nada que vai nos dar ânimo. O ânimo está em você olhar para Cristo. Ele venceu. E assim como ele não está sozinho, eu também não estou só. Assim como ele venceu, ele nos dá essa esperança que nele podemos também superar todas as coisas. Aleluia! Ele passou por esses momentos de aflições. Não deixou de ter, mas ele superou. Quais as suas aflições?
Busque na palavra do Senhor, busque na igreja, busque nas pessoas que vão te contagiar, para que você possa encontrar esse ânimo, querido. Eu tenho pedido isso ao Senhor, Senhor, que meu ânimo possa de não falar dos momentos difíceis da igreja, mas de saber que nesse exato momento, neste ano, querido, quantos pastores já foram ordenados ao ministério? Eu conheci uma igreja em São Paulo, que às vezes as pessoas aqui no Rio, a gente fica assim, não, estão fechando igreja, estão fazendo isso. Conheci uma igreja lá em São Paulo, esse final de semana, que disse, olha, nós já estamos com 350 igrejas abertas, aleluia! O inferno quer que você acredite que a igreja está se acabando. O inferno quer que você acredite que a igreja não vai permanecer, mas a realidade é outra. Essa realidade é para aqueles que estão buscando em Cristo Jesus ânimo. Deus vai sustentar esse ministério, aleluia. Deus vai abençoar a sua vida, porque esse é o desejo de Deus. Deus vai conceder a saúde que você precisa, porque estamos diante de um Deus que cura, aleluia. Deus poderá restaurar esse relacionamento, se vocês buscarem no Senhor a palavra de ânimo, glória a Deus. E dessa maneira, querido, nós estaremos avançando. Qual tem sido a sua mensagem? Uma mensagem negativa ou que faz a pessoa prosseguir com fé? Qual tem sido a sua mensagem? Eu participo de alguns grupos. Dos grupos que não são cristãos, eu já participei de alguns. Esse eu excluí, que era da área esportiva. Mas dos grupos de igreja, de pastores, se eu pudesse hoje, eu também estaria excluso de todos. Porque sabe o que eu tenho escutado? Eu tenho visto até no grupo de pastores, irmãos, só mensagem negativa. Fecharam determinada igreja. Eu quero saber que fecharam determinada igreja. Eu quero saber quantas estão abertas pelo Senhor Jesus. Determinado lugar está acontecendo isso. Eu não quero saber isso, porque isso não vai me trazer ânimo nenhum, irmãos. Me diz uma pessoa que está enferma hoje, a sua enfermidade, e que se alguém se aproximar com a enfermidade com que você tem e diz, olha, está acontecendo isso comigo, e já aconteceu em várias pessoas da minha família, todos morreram, como é que você vai ficar? Vai ficar como? Sou o próximo. Você vai sair quicando ou para baixo? Quicando de alegria ou para baixo? Para baixo. Eu já contei isso aqui, de uma situação que eu estava com uma ferida na língua, e naquele dia, se aquela pessoa for usada por Deus ou pelo diabo, confesso que eu não sei. E estava lá na contadoria, a pessoa disse, fulano, um primo meu morreu. E para que, sabe aquela pergunta que você não deve fazer? Morreu de quê? De câncer. Câncer aonde? Na língua. Cara, eu saí dele com a minha cabeça. Eu estou com câncer na língua, estou com câncer na língua, estou com câncer. Foi difícil para tirar. Se isso é com as coisas naturais, querido, imagina com as coisas espirituais. O que esse povo estava precisando? Sofrido, com líderes malignos, que distorciam a palavra. Eles não estavam ignorando, querido, os problemas que existiam, mas precisamos estar atentos que tipo de mensagem nós estamos transmitindo. Eu já fui corrigido pelo Senhor nos cultos de oração. E hoje, graças a Deus, eu vejo resultados disso, que constantemente, quando eu ia pregar, no culto de oração, fala de o quê? Enfermidade, correto?
de opressão, de coisas que precisam ser libertas. Então, já vinha acompanhando outros irmãos que vinham fazer assim, e eu prosseguia dizendo, você que está enfermo, você que está passando com problema, isso era só derrota, era só palavra negativa. E um desses dias, eu descendo da minha casa, indo para a igreja, Deus falou comigo, Emilson, não fala de enfermidade. Eu lembro disso perfeitamente. Eu falei, sabe aquela conversa, você e Deus, assim, no meio da rua, que a pessoa, esse cara está doido. Mas como é que eu vou para um culto para falar de cura se não falar de enfermidade? Não fala de separação. Como é que eu vou fazer, Senhor? Aquelas pessoas com problemas conjugais. E aí o Senhor foi ministrando para mim. Fala de um Deus que cura. Fala de um Deus que pode restaurar e fazer grandes milagres em qualquer relacionamento. Não fala você que está desesperado, mas fala você está diante de um Deus que vai trazer esperança para a sua vida. Aleluia. Quando você fala de tal modo, querido, as pessoas serão contagiadas. Eu lembro que eu tenho testemunho até hoje, que eu não ouvi no período que eu estava nesses cultos de oração. As pessoas dizendo, pastor, aquele dia eu fui curado. Aquele dia eu recebi uma palavra. Lembro de um homem que eu já estava sem vê-lo há 10 anos. E um dia ele bateu aqui na igreja, que ele queria dar o testemunho dele. Ele falou, você lembra de mim? E a princípio não. E aí ele disse para mim, eu sou aquele fulano, que todas as vezes que eu chegava lá, eu falava, pastor, eu adulterei. E eu falava, de novo? Ele falou, não, de novo não, é com outra. E era assim, semana sim, semana não. E aí eu lembro que, ao invés de ficar falando, dizia, seu sem vergonha, que dá vontade, não dá? Seu safado, você não tem jeito. Eu comecei a dizer para ele, Deus pode te libertar. Já não tinha mais palavra nenhuma. Eu queria expulsar, igual fizeram. Parece que a pessoa vinha só para trazer notícia ruim, né? E aí, na outra semana, e aí, meu irmão, está tudo bem? Como é que foi essa semana? Pastor, tenho uma notícia para te contar. E falava de novo. Mas com a mesma pessoa, não, com outra. Olha, e é um espírito maligno, porque, desculpa falar, o cara era feio. Mas muito feio. Mas tinha um espírito sedutor absurdo. Pastor, esse cara estava mentindo? Não, porque a esposa testemunhava. E a esposa orando e intercedendo por ele. 10 anos, aproximadamente, se passaram. Ele me procurou. Quando ele começou a contar a história, eu falei, acredito, Senhor, de novo não, Senhor. Não acredito. E ele disse, pastor, eu hoje sou um novo homem. Há 10 anos que eu estou limpo. Transformado. Esses pensamentos não deixou de vir na minha mente. Mas eu lembrei de cada momento em que Deus usou a sua vida para ministrar amor, graça e misericórdia. Que tipo de mensagem, querido, você tem pregado? Que tipo de mensagem você está sendo usado nos grupos? Dificilmente você vai ver eu mandar alguma mensagem, não vai, dificilmente. Porque a mensagem é sempre de esperança. Conversando uma vez com um ímpio, e que, ao sempre fazer o pagamento, eu dizia para ele, Deus te abençoe. E uma vez ele disse, pastor, Deus não vai me abençoar. Eu falei, como assim? Deus já tem me abençoado. Seria bom que você dissesse que Deus continue te abençoando.
Eu entendi a mensagem que ele estava dizendo. Que ele, mesmo estando, não sendo cristão, ele conseguia ver o quanto Deus continuava abençoando a vida dele. Você pode observar nas minhas mensagens, você quando passa o dízimo e manda pelo meu zap, eu sempre escrevo isso, que Deus continue te abençoando. Quem aqui já leu essa frase? Não é à toa. Que Deus te abençoe. Não, já só Deus está abençoando, que Deus continue te abençoando. São palavras, querido, que às vezes passam despercebidos, mas que faz toda a diferença. Quer ver um outro exemplo? Um outro exemplo é quando você está aqui na recepção, os obreiros e a recepcionista. Eles são os primeiros mensageiros a trazer uma palavra para a sua vida. A maneira com que eles recepcionam pode fazer com que você entre, se sente confortável, coração aberto, e pode fazer também com que você se feche e vá embora. Imagina se você chegar aqui na igreja, espero que isso não aconteça e que tenha acontecido, a pessoa vai cumprimentar você, mas olhando para o outro. Que mensagem é essa que essa pessoa está dando para você? Mensagem de desprezo. Mensagem que é um cumprimento ritual. Mas quando a pessoa segura na sua mão e olha nos seus olhos e diz: que bom que você veio mais uma vez na casa do Senhor. Ah, querido, essa palavra, ela entra de maneira poderosa. Mas será que sempre foi assim? Será que sempre eu tive esse entendimento? Não. Quantas vezes eu já fui um péssimo obreiro? E geralmente a gente é um péssimo obreiro com aqueles que a gente conhece. Até que enfim, cara, isso é hora de você chegar na igreja? Você não tem vergonha, não? Eu ia mandar o diácono lá te buscar. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe a luta que o Espírito Santo trabalhou no coração dela para chegar aqui, para você ser impedimento. Nós não podemos ser impedimento, nós não podemos fazer da casa do Senhor uma brincadeira, porque eu conheço que tem liberdade de coisa nenhuma. A única liberdade que nós temos que ter é a liberdade do Espírito Santo na nossa vida. Respeita as pessoas. A mensagem com que você trouxer vai levar com que outras pessoas queiram estar perto de você. Essa pessoa, ela sempre me joga para cima. Veja, irmãos, às vezes você não é de falar nada, mas um abraço contagia. Nós já tivemos um irmão que hoje já foi com o Senhor, para o Senhor. Ele não sabia pregar. Ele não era uma pessoa de púlpito. Mas a maneira com que ele abraçava, ele contagiava o coração das pessoas. Mas também há daqueles que não gostam de abraços. Qual é a nossa mensagem? Você é esquisito, hein? Que bobeira. Tem algum trauma? Nós não temos esse direito. Respeita aquela pessoa porque ela é diferente. Qual tem sido a sua mensagem? Uma mensagem negativa ou uma mensagem que faça a pessoa prosseguir na sua fé? No livro de Números, capítulo 13, Moisés vai enviar alguns líderes
de cada tribo. Isso tinha sido uma orientação que o próprio Deus tinha dado para Moisés. E não eram qualquer pessoa. Diz o texto que todos eram chefes, no versículo 3, todos eram chefes de Israel. Eram pessoas que lidavam com o público. Eram pessoas que viviam momentos bons, momentos difíceis, que lidavam com conflitos. E eles foram enviados por Moisés, a pedido de Deus, para passar um relatório. E no versículo 18, eu quero ler com você, de Números 13, esse foi o relatório pedido por Moisés. Por Moisés, a pedido de Deus. Versículo 18. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou é ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muro ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo Amate. Dos 12, querida, apenas Josué e Caleb tiveram uma fala corajosa. A missão não era difícil. A missão que Moisés estava pedindo, não veja, vai lá e me diz se a terra é boa, diz se é boa, se é ruim, diz se existe florestas ou não, diz se existe dificuldades ou não, né? Fazendo um mapeamento daquele local para tomar posse daquela terra. Será que Caleb e Josué não viram as coisas negativas? Viram. Mas eles resolveram. Receberam de Moisés essa palavra: sejam corajosos. Essa é a palavra que Deus traz para você nessa manhã. Seja corajoso. Se você se alimentar de só coisas difíceis e ruins, você não vai ser corajoso não, querido. Se você ficar lendo só sobre enfermidade, na sua cabeça vai começar a dizer que tem um monte de coisa aí. Versículo 30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subam e tomemos a posse da terra, é certo que venceremos. E em Números 14, versículos 6 a 8, a fala de Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra em que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Versículo 8 de Números 14: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde mana leite e mel, e dará a nós. Qual tem sido a sua mensagem? A mensagem que contagia, ou você só pega as partes que são registros negativos mesmo, que a Bíblia deixa de propósito, dizendo: a vida nunca foi fácil, mas aqueles que são corajosos, aqueles que confiam no Senhor, tomam posse da promessa de Deus. Nós estamos no mês 6 de 2023. Quais as promessas que você já tomou posse? Quais os pedidos que você fez? Em
que ainda não aconteceram. Não aconteceram por causa da vontade de Deus, ou porque você anda perdendo tempo, só fixando seus olhos nas coisas ruins. Uma certa pessoa comentou que, diante de 2 filhos, de um lar agressivo, de um lar problemático, os 2 se casaram, os 2 tiveram filhos, um se separou e disse: eu sou assim porque eu vim de um lar agressivo, eu sou assim porque a situação que eu vivo não foi uma situação fácil, você não tem noção do que eu passei. E aí você vai ouvindo a história, você começa até a dar razão àquela pessoa. Mas aí quando você conhece o outro irmão, e que viveu no mesmo lar, filho do mesmo pai, da mesma mãe, ele diz assim: eu vivi de um lar muito violento e difícil, teve até separações, mas eu decidi no meu coração a não repetir as mesmas coisas. Até tentei, pastor, e eu vi que eu não consegui, mas eu me converti, busquei no Senhor, e hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! A minha história não está sendo escrita como foi a história dos meus pais, porque Deus tem colocado o poder de decisão na minha vida. A grande questão é essa: qual é a fonte que te alimenta? Quais as mensagens que você ouve, que te dá base bíblica? Quem é o seu pastor? Às vezes você está numa igreja, mas aquele pastor não é o seu pastor. Você não escuta nada que ele fala, não recebe nenhuma ministração dele, você comenta da pregação de todo mundo, menos do lugar onde você come todos os domingos. Essa pessoa, desculpa, não é o seu pastor. Você é uma ovelha sem pastor. Uma família uma vez me disse isso para mim: pastor, por que essas coisas acontecem comigo? Eu disse: uma ovelha sem pastor, querido, o lugar dela é só o abismo. Você precisa procurar um pastor para a sua vida. Qual é a mensagem que você está ouvindo, querido? A mensagem do reino, e vou falar sobre essa mensagem hoje à noite. Mas veja o versículo 31 e 32 de número 13. Você acha que esses 10 que só fixaram nas coisas negativas, no gigante, na terra ruim, que não tinha floresta, será que eles ficaram só para eles? Que bom se só ficasse entre os 10 e eles morressem lá no deserto. Mas escuta isso. Existe uma pesquisa no comércio que diz assim: quando um cliente ele é bem atendido, ele fala para no máximo 5 a 6 pessoas. Mas quando ele não é bem atendido, quando ele é maltratado, ele fala para 20 ou 30. Você vai comer aonde? A pessoa nem... Aí eu vou sair, a pessoa: você vai comer aonde? Então, ih, não vai em determinado lugar não, hein? Você não sabe como é que é lá. Aí começa a contar. Não é diferente. Esse levantamento, né, de pesquisa é bíblico mesmo. Olha o que está em Números 13, versículo 31 a 32. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo? Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo,
é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório, o quê? Não ficou, o relatório era para ser dado para Moisés. Eles não entregaram para Moisés o relatório e deram o relatório negativo para os israelitas acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Então aquelas pessoas que não foram, e eles eram líderes, acreditaram em quem? Neles. É mesmo? Isso acontece lá? Você não sabe de nada. Nem estou te contando tudo. Aí você já fica com aquele olhão, né? Não quero nem saber, nem falo, já estou aqui apavorado. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Como as pessoas vivam, são canibais. Todos que vimos são de grande estatura. Uma pessoa, querida, com fé desnutrida, ela não encoraja ninguém, e ela leva outros ao mesmo caminho. Ela não se contém em viver para baixo sozinha, ela precisa levar outros contigo. Eu aprendi isso muito rápido, nos meus primeiros anos de conversão. E aí eu fecho essa mensagem aqui, e à noite eu vou prosseguir falando do versículo 3, e de alguns líderes já nesse versículo que tem o mesmo comportamento que aconteceu no período aqui, quando eles foram visitar essa terra prometida. Lembro de uma situação na época de um coral em que eu participava, e acabou. Eu fiquei muito triste, porque aquele momento do ensaio após o culto era tudo para mim. Eu estava chegando na igreja, sentindo parte. Como que acabou algo que era bom? E aí o meu líder disse: Emilson, você não sabe de nada. Pastor, não é tão bonzinho igual você pensa, não. Tem muita coisa que você ainda não sabe. Na hora aquela palavra entrou como uma coisa ruim no meu coração. E eu gostava muito daquele líder. Mas eu tomei uma decisão. Não é com esse tipo de pessoa que eu quero andar. Eu quero andar com pessoas que contagiam o meu coração. Eu quero andar com pessoas como Caleb e Josué. Tem momentos difíceis? Tem. Mas o Senhor estará conosco. Tem um evento e foram poucas pessoas na igreja participar? Foram, mas essas poucas foram selecionadas por Deus. Aleluia! A maneira com que você, querido, fizer essa leitura vai fazer toda a diferença e vai fazer de você uma pessoa que contagie outras. Eu ando com algumas pessoas no esporte que não são cristãs, que alguns já ficaram sabendo que eu sou pastor. Eu nunca falo, mas eu faço questão que eles saibam que eu sou cristão. Não participo de piada, não rio, fico rindo de coisas imundas, não xingo, e todas as oportunidades que eu tenho, eu digo: mais uma vez Deus nos abençoou. Semana passada, um amigo de esporte disse: Emilson, a minha irmã, a minha mãe está muito mal. Ele não é crente, ele não pertence à nossa religião, mas eu lembrei de você, me ajuda a orar por ela.
essa pessoa veio a óbito. Mandei uma mensagem. E no momento difícil, que essa pessoa disse: meu amigo, tô com cabeça quente, está a fim da gente fazer uma caminhada? Eu lembrei de você. Por que as pessoas lembram? É a mensagem com que você transmite, querida. Mensagem que contagia. E que mensagem é essa, pastor? Eu vou dizer para você, é tão simples. Eu, quando estou nas trilhas e pedalando, eu digo: meu amigo, estar aqui hoje com você é um privilégio para mim. Ele nem é cristão. Mas você sabe que essas pessoas que bebem, quando está comigo, não conseguem beber? Eles falam: rapaz, quando eu estou com você, eu não consigo beber. Eu falo: que bom, porque eu bebo. Bebo água, isotônico. A pessoa fica rindo. E quando termina, eu sempre mando uma mensagem: obrigado, porque a sua companhia me encorajou a fazermos tantos quilômetros. Não falei um versículo, irmãos, mas porque eu trago uma mensagem encorajadora, as pessoas começam a olhar e dizer: ser crente é diferente. Ser crente não é ser chato, não é obrigar as pessoas, mas esse camarada com essa fala está me convencendo. Se vai tomar essa decisão ou não por Cristo, não sei, não compete a mim. Mas eu sei que eu estou lançando a semente do reino de Deus. E uma hora essa semente vai produzir bons frutos. Aleluia! Que tipo de mensagem você tem pregado? Se você é um cristão e falta o serviço e dá lá um atestado, que mensagem ruim. Se você mente, que mensagem péssima. Mas Paulo e Barnabé, por onde eles chegavam, multidões aceitavam o Senhor como seu Salvador. Vamos estar de pé? Eu tenho certeza, depois dessa mensagem, você que está aí vai dizer assim: pastor, que vergonha que eu estou aqui. É verdade, vem para cá. E você que está aqui presente, eu tenho certeza que você vai ligar para alguém e vai mandar uma mensagem, talvez para convidar para vir à igreja, ou talvez um amigo que você esqueceu. Eu sou crente, não posso falar com essa pessoa. Se o propósito é de evangelizar, você tem que fazer contato. Mas se você é um crente desnutrido, uma pessoa foi evangelizar uma pessoa sobre bebida, mas era um crente desnutrido na fé, e falou: não, beber cerveja é errado, tal. E a pessoa concorda. E aí começou a falar de outras bebidas, e a pessoa veio falar comigo: pastor, mas essa bebida, será que eu posso? Eu falei: rapaz, você não pode evangelizar ainda não. Você foi para evangelizar a pessoa que te evangelizou. Se você é um crente desnutrido, vamos para a aula de discipulado, não, pastor Vladimir, as aulas que nós temos de discipulado, vamos para o estudo de oração, vamos para o grupo familiar, venha para o culto de manhã e de noite. Domingo é dia do Senhor, não é só metade de um domingo, é todo dia. Para com essa preguiça e faça desse horário um tempo para você levar outros a conhecer o Senhor. Você sabia que muitos não vêm aos cultos porque você não convida? É isso mesmo. Mas pastor, eu convido. Eu recebo vários aqui. E aí pergunto: fulano está aí? Eu digo: não. Como você convida alguém
que você não vem sujeito. Então marca esse compromisso e a sua presença vai contagiar, e nós como igreja vamos estar contagiando uns aos outros. Eu quero dizer nessa manhã, que bom que todos estão aqui para glorificar a Deus, para exaltar. Que bom que se você chegou aqui, que você conseguiu andar, Deus te levantou. Talvez o anjo te empurrou da cama, eu não sei. Estou falando brincando, né? Mas você chegou. E essa mensagem venha fortalecer a sua vida. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de eu estar diante dessa igreja aqui no Coelho, uma igreja muito especial, maravilhosa, muito amorosa, e que eu me sinto muito honrado de estar aqui com esses irmãos. E como faz falta, apenas um domingo que eu não pude estar aqui, como que é uma coisa que é um sentimento que não se completa em qualquer outro lugar, a não ser quando nós estamos na casa do Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos a mudar a nossa linguagem, porque somos influenciados por as notícias ruins desse mundo, e este mundo tem influenciado muito as mídias da igreja, as pregações da igreja. Mas ajuda-nos, Senhor, a estar a parte de tudo isso e ter uma mensagem encorajadora, não uma mensagem triunfalista, não uma mensagem que não tenha problemas, mas quando nós pregamos a palavra de Deus sem precisar dar um toque pessoal, já é o suficiente para você sair daqui contagiado e dizer: como é bom estar na casa do Senhor, como valeu a pena estar nesse domingo pela manhã, como o Senhor encheu o meu coração dessa alegria. Portanto, o Senhor nos ajude a tirar essas coisas tão negativas que como lixos estão sendo jogados todos os dias nas nossas mentes. Que a graça, que a presença do Senhor esteja com cada um de nós. Que Deus fortaleça a sua vida. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é bom e Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
fiel em todo o tempo. Que todos os dias nós possamos nos lembrar e cantar, e falar, e pregar a bondade do Senhor. Amém? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante com fé, acreditando que a bondade do Senhor está todos os dias sobre as nossas vidas. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Igreja, cante, acreditando na fidelidade do Senhor. Ele é bom. És fiel em todo o tempo, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Que todos os dias nós possamos falar da bondade do Senhor. Que todos os dias possamos ser esse testemunho vivo, vivendo a verdade como foi pregado aqui. Senhor, muito obrigada. A Tua palavra, ela é maravilhosa. Que essa palavra viva todos os dias nos nossos corações. Que dia a dia possamos nos lembrar de ser esses testemunhos vivos do Teu amor e da Tua bondade. Leva-nos, Pai, debaixo da Tua proteção, do Teu livramento. Nos dá um domingo cheio da Tua presença e que possamos voltar mais tarde, alegres, felizes, contentes para Te louvar e engrandecer mais uma vez. Nós Te amamos, Te glorificamos e Te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Ele é digno, Ele é bom, Ele é fiel. Amém. Um ótimo domingo. Eu poderia estar em qualquer outro